Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Eu sou a professora Roberta Afonso e eu estou aqui para te desafiar para o módulo de Estatuto dos Servidores Públicos da cidade de Governador Valadares. Eu sou oficial de justiça há 15 anos, concursada, aqui na cidade de Governador Valadares, e eu tenho uma proposta para você. Vamos aprender esse material, retê-lo, familiarizar com ele e arrebentar na prova, ok? Então eu terei algumas técnicas sim. Porque esse é o melhor curso que você vai achar no mercado. Nosso curso tem um diferencial. Nós trabalhamos com a letra da lei, análise completa sobre todos os pontos, e nós também oferecemos algumas ferramentas. Esse é o diferencial do nosso curso. Isso justifica a sua escolha e prova que você, no meio de tantos produtos, você escolheu o melhor. Nós vamos trabalhar com as ferramentas dos mapas mentais, com fluxogramas, para que vocês consigam aprender mais os conceitos e guardar na mente, porque o cérebro ele gosta de cores, então nós preparamos alguns fluxogramas para vocês, para ter fácil também o acesso. No próprio celular você consegue dar play naquela hora vaga, naquele minuto vago de uma fila de banco. Você pode abrir o seu smartphone e dar aquela conferida de mapa mental e de resumo. E também temos um diferencial de ter simulados. Os nossos simulados são elaborados especialmente para o concurso de vocês. Essa lei é recente, nós não temos um banco de questões concernentes aos assuntos que nós iremos estudar. Então a nossa equipe elaborou um banco de questões especialmente para vocês. E essas questões irão prever como será no dia da prova, então vocês não terão surpresas. Quando vocês sentarem para resolverem a prova proposta, você não vai encontrar surpresa, porque você terá acesso a esse banco de questões exaustivo com todos os temas do edital, ok? E também vamos ensinar vocês a fazer fichas de resumo, porque o conhecimento você retém com a revisão. Então, em material acessório, nós vamos disponibilizar os fluxogramas, os mapas mentais, o banco de questões e uma aula própria para ensinar como fazer fichas resumo, porque essas fichas resumos vão auxiliar na retenção do conhecimento. Vocês vão ter várias aulas, então, à medida que vocês forem avançando no conhecimento, há um grande risco desse conhecimento se perder. E as fichas resumo, elas vão auxiliar para que você tenha sempre em mente essas informações para que elas não se percam. Vamos lá? Vamos estudar o Estatuto do Servidor Público de Governador Valadares? Não vai ser difícil. Nós preparamos um material muito especial para você, um material que vai encurtar o seu conhecimento. Então confia na nossa técnica e dê o seu melhor. O que é esse Estatuto dos Servidores Públicos? Esse estatuto é justamente a forma de selecionar, cuidar, admitir, dar licença para as pessoas que irão entrar para o serviço público. Então você que estuda para concurso, o seu sonho é ter um cargo público, não é mesmo? Eu, como oficial de justiça, eu tenho orgulho de fazer parte da administração pública e eu posso te dizer que é a sua melhor decisão. Você optou por um cargo público e eu não conheço nada melhor do que isso. Eu ainda preciso conhecer. A administração pública, quando ela vai contratar, ela tem suas regras. Ela não pode receber currículos. Então nós temos que ter uma lei que traga a forma de contratar. Então o Estatuto dos Servidores seria justamente como nós teremos a possibilidade de entrar no serviço público, como nós seremos estabilizados, como nós seremos levados a um cargo de vitaliciedade até concluirmos com a aposentadoria. Ele vai também trazer a possibilidade das licenças, das ajudas de custos, todos os benefícios que o servidor público tem. Então, o que é um estatuto? Estatuto é isso. Estatuto é o conjunto de leis que vão reger a vida do administrador público que contrata você, servidor público. Tá vendo que não é tão difícil? A lei ela é complexa, mas nós vamos aprender alguns conceitos e esses conceitos vão fazer com que você caminhe com mais naturalidade nesse ambiente jurídico. Esse concurso que você está prestando não vai culminar com
uma graduação em Direito. Nós vamos aprender técnicas de reter conhecimento e também palavras que vão empoderar você na leitura dos artigos. Então, a primeira palavra que nós aprendemos é estatuto. Estatuto é o conjunto de leis que vai regular a contratação do administrador público com seus servidores públicos. Os servidores públicos, então, serão levados a uma disciplina de um regime. Regime jurídico. Então, as regras dessa conexão entre o administrador e o servidor estarão dentro de um regime jurídico. Esse regime jurídico é o que nós vamos estudar hoje. Então, o estatuto é o conjunto de leis que estabelece regras para o ingresso na administração pública como servidor, e o regime jurídico vai trazer as leis e as regras para que você entre, permaneça e se aposente. Muito bem. Quem são as pessoas que passarão a ter os direitos expressos em um estatuto como esse que nós vamos estudar? São as pessoas que trabalham para o poder ao qual você prestou o concurso. Então, o Estatuto de Governador Valadares, ele regula a contratação de servidores para o Legislativo e o Executivo. Nosso município não tem judiciário. Então, o Estatuto ele vai regular a contratação de servidores públicos para o Legislativo e para o Executivo. Então, esses dois poderes farão concursos e contratarão pessoas para serem servidores públicos. Essas pessoas estarão dentro da administração pública direta ou indireta. Então, vamos lá. O que é administração pública direta e o que é administração pública indireta? A administração pública direta é a administração exercendo a sua atividade por ela mesma. Ela não tem um terceiro para oferecer o serviço público. Eu te dou um exemplo como as secretarias e os ministérios. Eu tenho ali o administrador oferecendo o serviço público sem intermediários. E eu tenho também a administração pública indireta. É quando o administrador se vale de uma terceira pessoa para entregar o serviço público para a sociedade. Então, os servidores públicos estarão ligados a esses dois tipos de contratação. Ele estará ligado a uma contratação à administração direta ou administração indireta. Lembrando, mais uma vez, eu quero deixar bem claro que o município não tem judiciário, então pode ocorrer nas provas, trazendo a possibilidade dos servidores públicos serem do judiciário municipal, e não há essa possibilidade, porque o judiciário municipal não é estabelecido em lei. Quem é o servidor público? O servidor público é aquele investido em cargo público. Vamos conferir um artigo do Estatuto comigo? Os servidores públicos municipais de Governador Valadares, dos poderes legislativo e executivo, incluindo a administração direta e indireta, reger-se-ão pelo regime jurídico único de natureza estatutária, na forma instituída por essa lei. Quem é o servidor público? É aquele dentro de um cargo público, investido em um cargo público. Quais os tipos de servidores? Nós temos os servidores efetivo, temos o servidor comissionado e aquele que tem uma função pública. Esse é a forma de investidura que o Estatuto do Município de Governador Valadares se envolve. Então, vamos falar um pouquinho do que é um servidor efetivo? Servidor efetivo é aquele servidor que se candidatou a uma vaga de concurso e foi aprovado. Ele tem um cargo efetivo. Aquele cargo dele é duradouro. Ele foi admitido para que exerça esse cargo público. Quem seria, então, o servidor comissionado? O servidor comissionado é aquele servidor que será investido para desempenhar uma função que envolva qualificação profissional. Então, para alguns cargos na administração pública, eu vou ter a opção de contratar pessoas que não vão passar por um concurso público. Mas eu também tenho a chance de dar a oportunidade para um servidor que ocupa um cargo efetivo. Então vamos lá, vamos separar essas informações para que você entenda. Nós temos 3 tipos de servidores públicos: efetivo, comissionado e o servidor que detém uma função pública. O efetivo é aquele que passou em um concurso público. O comissionado, ele pode ser 2.
ele pode ser aquela pessoa que foi contratada pela sua qualificação profissional para desempenhar um cargo de chefia, assessoramento ou direção. Mas também pode ser o servidor que já está no cargo público e exerça esse cargo de assessoria e assessoramento. Então vamos fechar? O cargo comissionado é o servidor que foi contratado para desempenhar um cargo de chefia, assessoramento e direção, mas também pode ser um servidor que já está no serviço público que foi convidado para assumir esse cargo. Por último, nós temos a função pública. O que é função pública? A função pública foi quando da promulgação da Constituição Federal. Em 1988, nós promulgamos, o Legislativo Federal promulgou a Constituição Federal e naquele momento ele criou a regra do concurso público para a contratação de servidores para ocupar cargos públicos. Nesse momento, então, ele prestigiou aquelas pessoas que já estavam no cargo há mais de 5 anos e deu a elas a opção de se tornarem efetivas. Então, aquelas pessoas que estavam no cargo há mais de 5 anos, contratadas sem concurso, elas tiveram a chance de entrar no serviço público de forma estável e de forma efetiva. Vamos falar um pouquinho agora da diferença entre um servidor estável e um servidor efetivo e um comissionado. Quando você estiver lendo a lei, esses conceitos estarão dentro das atribuições, dentro dos requisitos e vai exigir de você um aprendizado antecipado. Então vamos parar um minutinho para aprender o que é o servidor estável, o servidor efetivo e o servidor comissionado. O servidor efetivo passou por um concurso e está no cargo. Qual a diferença então da estabilidade? Vamos falar um pouco. Estabilidade é o exercício do cargo público através de 3 anos ininterruptos. Então, o servidor, quando ele entra no serviço público, ele tem um cargo efetivo através de um concurso. Mas a estabilidade é o prêmio por 3 anos de exercícios trabalhados, ininterruptos. Então, há uma diferença muito grande entre o servidor estável e o servidor efetivo. O servidor estável é aquela pessoa, então, que já passou pelos 3 anos de exercício. Esses 3 anos ele vai passar por um critério de avaliação. E ele tem que ser apto todas as vezes que ele for avaliado. Obtendo a avaliação positiva, então, ele vai concluir a sua premiação e ter, enfim, a tão sonhada estabilidade. Quais as condições para que você tenha um cargo público? Então, você almeja um cargo público porque você está estudando para um concurso público. Mas o Estatuto do município, ele tem alguns requisitos. Ele estabelece que a nacionalidade tem que ser brasileira. Mas ele também admite a possibilidade de contratar estrangeiros. Então, o próprio texto de lei aceita o estrangeiro em algumas possibilidades. A lei própria vai tratar desse assunto. Então, para a prova, basta que você aprenda que um dos requisitos para ter um cargo público é a nacionalidade brasileira, mas que em alguns momentos a própria lei vai regular a possibilidade do servidor ser estrangeiro. Então a lei ela vai ser clara no momento em que ele estabelecer essa condição. Vamos falar agora um pouco sobre provimento. É uma palavra complexa, né? Técnica. Se provimento é preencher um cargo público, então nós teremos que saber quais são as investiduras. Eu vou investir alguém em um cargo público. Então são 2 tipos de investidura. Eu tenho a possibilidade de preencher alguém em um cargo por concurso de provas. Esse método é um método de mérito, onde nós vamos escolher aquele que tem maior pontuação. Mas eu também tenho outra forma de investidura. Eu tenho aquele servidor que passou por um concurso de provas e também tem os títulos. Então vamos lá? Concurso de provas e concurso de provas e títulos. Essa modalidade, ela permite que você habilite os seus cursos. Então ela tem a fase da prova, você passa por ela, é classificado, e a segunda fase justamente é habilitar os cursos que você tem.
pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, após a prova, você ainda consegue somar mais pontos na sua classificação final. Então, vamos resumir? Eu tenho dois tipos de investidura. Eu tenho a investidura do provas, concurso por provas, e eu tenho também do concurso com provas e títulos. Para investir alguém em um cargo público, eu tenho requisitos. A lei traz os requisitos para investir alguém em um cargo público. Vamos conferir esses requisitos juntos? Nós temos os requisitos. O primeiro é a idoneidade moral. O que é uma idoneidade moral? É aquele servidor que tem uma prática de honestidade. O que seria o requisito dos 18 anos? O servidor público precisa ter 18 anos completos no momento em que ele for investido em um cargo público. Nós falamos também sobre as nacionalidades. A nacionalidade é brasileira e ela também pode ser admitida os estrangeiros. Não em todos os cargos. A lei regulará as possibilidades dos estrangeiros ocuparem os cargos públicos. Vamos falar do nível de escolaridade. Se o edital cobra ensino médio, você precisa ter o ensino médio. A aptidão física, mental e emocional. Então, cada vez mais os concursos estão exigindo provas de teste físico. Então, nós temos também os psicotécnicos. Outro requisito que pode ter no edital: obrigações militares. Se for um candidato masculino, ele tem que apresentar o certificado de reservista. E esse certificado vai validar o prosseguimento dele dentro do edital. E todos os seus direitos políticos conquistados. Eu tenho que ter um título de eleitor e ele tem que estar válido. E eu também posso passar por alguma comprovação de profissionalização específica. Então, esses são os requisitos de investidura. Nós já aprendemos várias coisas, tão rápido, mas tantos conceitos. Aprendemos o que é um regime jurídico, aprendemos o que é um estatuto, aprendemos o que é um cargo público, aprendemos o que é uma função pública, o que é um servidor estável, aprendemos o que é um servidor comissionado. E nós aprendemos também o que é provimento, é preencher alguém em cargo público. Vimos a investidura, como investir alguém em um concurso, através de concurso de provas e concurso de provas e títulos. Vimos também os requisitos da investidura, fluxograma colorido para ajudar na memorização. Eu te desafio agora a fazer uma questão. Eu preparei uma questão de concurso para você avaliar o seu conhecimento, para você perceber se você teve aprendizado sobre isso. Vamos lá comigo? Questão de prova. Essa questão foi tirada de um concurso de um município do Brasil. Vamos ler então? Não integra o rol de requisitos básicos para investidura em cargo público. Vamos lá. Muito bem, você não sabe o que é rol. Rol seria uma lista. Então, não integra a lista de requisitos básicos para investidura em cargo público. Nós temos 5 alternativas diferentes. Eu vou te dar 30 segundos para que você leia e me ajude a descobrir qual é o único que não é requisito para investidura em um cargo público. Gozo dos direitos políticos, alternativa A. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Aptidão física e mental. Comprovação de ausência de condenação penal. Idade mínima de 18 anos. Você conseguiu perceber qual é a única alternativa que não é requisito de investidura? Muito bem. Se você escolheu a alternativa D, você está certo. A comprovação de ausência de condenação penal não é uma das regras para investidura em cargo público. Percebeu que não é tão difícil as questões? Na verdade, nós teremos um maior nível de acerto quando nós conseguimos memorizar a própria lei. Por isso, a beleza desses fluxogramas, eles vão auxiliar muito no seu estudo, em casa. Eu te indico fazer uma leitura calma da lei, apontar aquilo que você achar interessante, mas dê preferência para fixar o conteúdo quando você perceber esses conteúdos nos fluxogramas, porque ali tem as informações que vão realmente definir os campeões. Então, tem informações que são recorrentes em prova, e eu dei referência a essas informações nesses fluxogramas. A lei é longa, cheia de detalhes, mas
preste muita atenção neles, nos fluxogramas, ele vai ser a chave para a sua aprovação. Então nós aprendemos a investidura. Agora, existe outra possibilidade, existe outro momento que é a posse. Qual a diferença da investidura e qual a diferença para a posse? A investidura, então, é preencher o cargo público, que é o provimento. Mas e a posse? Quando eu invisto alguém em um cargo público, essa pessoa precisa comparecer no setor para tomar posse. Literalmente, ela comparece, assina o seu termo de posse e a partir dali ela vai ter um prazo para entrar em exercício. Sim, vamos lá? Toda lei ela vai trazer prazos e as bancas gostam muito de cobrar isso em prova. Então, nesse momento eu estou te dando 2 prazos para que você memorize e guarde dentro do seu coração. O servidor aprovado em concurso público, ele vai ser investido em cargo público através de provimento. Mas ele vai ter que comparecer à sessão que ele foi classificado para preencher o termo de posse. Então, quando ele é nomeado, a nomeação se dá com a publicação no Diário Oficial. Essa nomeação, ela vai exigir do servidor, do possível servidor, do candidato, né, ainda, que compareça àquela sessão dentro de 30 dias. Então, ele tem 30 dias para tomar posse. Então, a investidura é uma solenidade realizada antes da posse. A posse seria, então, ele comparecer no departamento e assinar o termo. Então, posse é uma coisa, investidura é outra. E se ele não comparecer nos 30 dias para tomar posse? Se ele não comparecer nos 30 dias, ele perde a nomeação. O tão sonhado cargo público, então, deixa de ser uma realidade. Mas ele pode ocorrer de esquecimento. Esse não comparecimento pode ocorrer de esquecimento. Mas ele também pode se dar por um servidor que passou em outro concurso. Ele foi nomeado para o primeiro cargo, mas houve outra nomeação 10 dias depois. Então ele não comparece nesse prazo de 30 dias, justamente porque passou em outro concurso, foi nomeado e ele preferiu outro cargo. Compreenderam bem? Então ele tem 30 dias para comparecer e tomar posse da investidura. O prazo é de 30 dias. Logo após essa posse, nós temos outro prazo, que é o que eu quero muito que vocês memorizem. Após o comparecimento do candidato ao setor correspondente, ele vai assinar o termo, tomar posse do cargo e ele vai ter 15 dias para entrar em exercício. Então, após os 30 dias para tomar posse, nós estaremos contando mais 15 dias para ele entrar em exercício. Então, pode ocorrer que esse servidor seja nomeado, né, o nome dele foi publicado no Diário Oficial, ele compareça ao setor, assine o termo de posse e pode ser que ali naquele momento mesmo ele comece a entrar em exercício. Então existe uma diferença muito grande entre posse e exercício. O candidato empossado, ele ainda não é um servidor público habilitado a exercício. Ele tem 15 dias para então realizar o grande sonho de ter um cargo público. Investidura, posse, provimento. O que é provimento mesmo? Provir é encher, preencher. Então, quais são as formas de provimento? Vamos acompanhar comigo no slide? Então, vocês estão observando que provimento é preencher um cargo público. Então, olha só, nomeação, promoção, aproveitamento, reaproveitamento, reversão, recondução e reintegração. Então, cada uma dessas formas de provimento nós veremos nas próximas aulas. Por um momento, eu não posso ainda falar sobre isso, mas vocês estão percebendo aí que são nomeação, promoção, aproveitamento, reaproveitamento, reversão, recondução, reintegração. Em prova, cobra exatamente o que está escrito aí. Então, eu construí para você uma memorização mais simples. Se você conseguir observar, essa sigla que está do lado, ela vai te ajudar na memorização. NPA, RE 4. Então, cobra muito em prova. Eu preciso muito que vocês memorizem esse tipo de resumo mais simplificado, porque é muito recorrente em prova.
A nomeação seria, então, a opção mais natural de investidura, mas nós veremos as outras que não são a forma natural. Formas de provimento, viu? São várias, não são? Mas eu construí para você uma sigla que sintetiza cada uma delas, fica até mais fácil de memorizar. Então, por hora, nós não vamos aprender cada uma delas. Nós só precisamos aprender o que são formas de provimento, quais são as formas de provimento. E isso cai muito em prova. Para provar para vocês, eu trouxe uma questão que na maioria dos editais a banca reserva um momento para perguntar quais são as formas de provimento. Você pode acompanhar comigo? Questão de prova, também de um município do país. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos, são formas de provimento de cargo público, exceto. Então são 5 alternativas, existem bancas que trazem 4, existem bancas que trazem 5, mas nós temos aqui diante de nós 5 alternativas. Então se você não conseguiu memorizar, né, de uma forma apressada, nós vimos todas as formas de provimento, mas se você quiser parar um pouquinho, volta, dá uma pausa na nossa aula e tenha uma memorização melhor para que você, dentro dessa questão, consiga acertar qual é, então, a única alternativa que não é um tipo de provimento. A letra A fala da nomeação, a letra B fala da promoção, a letra C fala da readaptação, a D de recondução e a E fala da remoção. Se você precisou voltar e está aqui comigo de novo, você vai perceber, e eu vou te dar parabéns se você escolheu a opção E. Remoção não é um tipo de provimento. Eu não consigo investir ninguém em cargos públicos através de remoção, e sim de nomeação, promoção, readaptação e recondução. Concurso público. Você está sonhando com isso, não está? Eu sei o que é. Eu um dia sonhei com cargo público e hoje eu tenho essa opção de ter essa estabilidade. E eu te falo que é muito gostoso, mas hoje eu como professora, eu sou portadora de sonhos. Eu consigo, através da minha paixão pelos estudos, encurtar o seu caminho para um cargo público também. Então, o concurso público ele tem regras. E o Estatuto prevê as regras para o concurso. A primeira regra que ele traz é justamente a previsão do cargo em lei. E essa previsão não pode ferir o limite fiscal daquela entidade que está abrindo o edital. Então tem que ter uma previsão orçamentária e a criação desse cargo em lei. E os concursos têm prazos. Sério. Os concursos têm prazos, eles não duram para sempre. Quando você se habilita em um edital, aquele edital tem um prazo. E o Estatuto do Servidor Público de Governador Valadares traz, então, o prazo de 2 anos. Lembra que eu te falei que as leis que trazem números, as bancas cobram muito? Então, o terceiro número para você memorizar. Nós aprendemos que, para que a pessoa tome posse, ela tem 30 dias depois da nomeação. Nós aprendemos que para que ela entre em exercício, ela tem 15 dias. Agora eu vou te dar outro prazo. O concurso público tem um prazo de 2 anos. Então, ele dura 2 anos, mas ele pode ser prorrogável por mais 2 anos. A dúvida toda é, eu posso abrir outro concurso com o concurso ainda dentro do prazo de 2 anos? Esse é o grande questionamento. A lei fala justamente isso, que há possibilidade sim de abrir outro cargo, outro concurso, depois que ele estiver passado o prazo de vigência. Então, após os 2 anos de validade do primeiro concurso, eu posso abrir outro concurso com prazo de 2 anos. Então, eu preciso esperar o prazo de validade do primeiro vencer para colocar o outro edital para a contratação de servidores. E os editais, eles são obrigados a separar umas cotas para os deficientes físicos. Então, o Estatuto do Município de Minas, ele traz a porcentagem mínima de contratação dos servidores que têm alguma deficiência física. Então, ele fala de a porcentagem mínima de 5% e ele fala que até 20%.
Então, o quarto número para você decorar. Confia em mim, que eu estou falando muito bem, com propriedade, garantindo para você que os números as bancas cobram de forma repetida. Então, qual é a cota de deficientes para os concursos do município de Governador Valadares? A lei fala de no mínimo 5% e no máximo 20%. Vamos falar um pouco de nomeação? Eu já te disse que nomeação é a publicação do nome do candidato no Diário Oficial. Eu já tive esse gostinho, eu vou te dizer que é uma delícia. Você vê o seu nome publicado no Diário Oficial. Isso é nomeação. Então, essa nomeação ela não vai ocorrer só para servidores públicos através de concursos, não. Nós teremos duas formas de nomear pessoas. Eu posso nomear uma pessoa para um cargo que ele vai passar para um estágio probatório, e aí ele vai ter um cargo efetivo e estável, mas eu também tenho nomeações de servidores comissionados. Lembra do comissionado? É aquela pessoa que entrou no serviço público para um cargo de chefia, assessoramento ou direção. Essa pessoa também vai ter o nome publicado no Diário Oficial. Então, o servidor estável, o servidor efetivo, aquele que passará pelo estágio probatório, ele verá o nome dele publicado em um Diário Oficial, que é a nomeação, e o servidor comissionado é aquele que não passou por um concurso público, mas foi convidado por causa da sua qualificação profissional. Ele também vai ver seu nome lá no Diário Oficial. É uma sensação gostosa. Mas um problema é que esses cargos são de livre nomeação, mas também de livre exoneração. Então, quando o comissionado vê o nome dele no Diário Oficial, é uma alegria passageira, porque ele pode não ficar muito tempo no cargo. Mas aquele habilitado para o concurso público, ele pode ter uma sensação mais profunda, porque ele de fato está ali para o próximo passo, que é a estabilidade. Quando é mesmo que nós adquirimos a estabilidade? Você lembra? Então nós temos a investidura, temos a posse. Após a posse, nós temos o prazo do exercício. Entrando em exercício, nós contamos então 3 anos. Essa pessoa ficará 3 anos ali exercendo atividade no cargo público e ela contemplará a sua estabilidade após ser aprovada nesses estágios de avaliação. Muito bom, né? Estatuto dos Servidores Públicos de Governador Valadares. Naturalmente, serviria só para os servidores. Mas nós vimos aqui tantas vezes falando sobre o cargo comissionado, não fomos? Vimos muitas vezes e eu quero ainda trazer algumas informações que a lei traz referência e eu não posso deixar de passar para vocês. Eu quero te convidar a ler para mim, comigo, um fluxograma que eu preparei especialmente para você. Vimos aqui nesse fluxograma cargos de provimento em comissão. Então essas pessoas, elas não são habilitadas para o concurso público. Elas estão dentro de uma justificativa legal. Qual é a justificativa para que alguém entre em um cargo público sem um concurso público? A lei estabelece que seja uma qualificação profissional que vai garantir um tipo de serviço, qual seja chefia, assessoramento e direção. Então percebemos que nós temos outra forma sintética de memorizar essa informação. CAD, chefia, assessoramento e direção. Eu só posso contratar pessoas com alta qualificação profissional justamente para exercerem 3 tipos de atividades: chefia, assessoramento e direção. E essa contratação também vai ser publicada no Diário Oficial, como nós vimos. Essa nomeação vai ser dada pelo chefe e essa publicação vai ser justamente essa nomeação desse servidor público. Os cargos em comissão, então, têm uma justificativa legal. Você percebeu isso? A lei vai trazer a exigência da qualificação técnica profissional e que essa atividade seja em cargos de chefia, assessoramento e direção. Mas nós vimos lá atrás, nos primeiros momentos, que o servidor estável também pode ser essa pessoa que ocupará um cargo em comissão. Então nós temos um servidor efetivo tendo a possibilidade de ocupar um cargo em comissão. Optando ele por esse cargo,
sendo convidado, será nomeado e ele vai entrar em exercício. Só que lembra que ele tem um cargo efetivo? Quando ele recebe o cargo comissionado, ele vai ter a chance de escolher. Ele terá 2 tipos de pagamento, 2 remunerações, e ele vai optar pelaquela que ele entender que seja melhor. Podemos também entender que o servidor inativo, vamos imaginar, ele é um servidor estável, aposentou-se e foi para a inatividade. Essa pessoa também pode voltar para a administração pública com cargo comissionado. A pergunta da prova é: o servidor inativo pode cumular a remuneração da aposentadoria com um novo cargo comissionado? Sim, pode. Ele pode sim cumular o cargo que ele tinha, entrou para a inatividade, com o atual cargo comissionado que ele foi convidado a desempenhar. Muito justo, porque quem trabalha tem direito a salário, e salário é alimentos. Então o inativo tem direito sim de cumular. Mas por que o estável, que foi convidado para um cargo em comissão, não pode cumular? Porque seria uma imoralidade. Ele, de fato, ele não entraria em exercício nos 2. De fato, ele teria o exercício de apenas um cargo. Então é natural e moral que ele receba por um cargo apenas. E todo servidor que ocupar um cargo em comissão, ele não tem direito às horas extras. Então todo trabalho excedente, ele não vai ser computado como hora extra. Isso é natural de um cargo público que é justamente destinado a cargos de assessoramento e chefia. Essas pessoas que ocupam esses cargos, eles não têm direito à hora extra. Ok? Aprendemos bastante coisa, não aprendemos? Vamos voltar lá um pouquinho? Eu gosto de voltar para você construir seu conhecimento. O conhecimento são pequenos degraus que nós vamos percorrendo e no final a grande escada é a aprovação. Então, permita-me voltar com você algumas coisas para que a gente conclua esse pequeno momento de aprendizado. Vamos lá então? Começamos com o estatuto, o que seria um estatuto, vimos o que é um regime jurídico, não vimos? Esse regime jurídico, ele vai contratar pessoas através de concursos públicos. Esses concursos têm prazos de 2 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 2 anos. Esses editais, eles têm que prever vagas para deficientes, no mínimo de 5% e no máximo de 20% vagas para deficientes físicos. Nós vimos também que o provimento é investir aquele candidato no cargo público. Então, as investiduras podem ocorrer por concurso. Esse concurso pode ser concurso de provas ou concurso de provas e títulos. Não vimos isso? E nós percebemos que quando a modalidade é de provas e títulos, eu tenho a chance de habilitar o meu conhecimento em cursos. Pode ocorrer em prova a pergunta sobre a possibilidade de concurso só com títulos. E eu te confirmo, não há nenhuma possibilidade legal para editais que serão publicados com apenas a possibilidade de investidura por provas, por títulos. Eu só tenho 2 investiduras. Vimos também que o servidor, ao ser nomeado, ao ter o seu nome publicado no Diário Oficial, ele tem 30 dias para assinar o termo de posse. Esse termo de posse vai exigir dele 15 dias para entrar em exercício. Vimos tudo isso, não vimos? Vimos as formas de provimento, não vimos? Vimos os requisitos para investidura. Eu quero concluir esse estágio com vocês e eu quero que você volte lá nas questões, volte no material didático, repita quantas vezes for necessário para que você consiga reter o conhecimento dessa nossa primeira aula. E eu gostaria muito mesmo que você aprendesse esse material sabendo que o que nós preparamos é de alta qualidade e vai realmente encurtar o seu conhecimento, trazendo essas técnicas que vai viabilizar uma eficácia acima do natural. Então essas técnicas que nós utilizamos, que nós preparamos nos bastidores, vai garantir a aprovação de vocês. Então nosso encontro não é só aqui, eu e você.
O nosso encontro é quando você senta numa cadeira para avaliar o nosso material didático. Lá no seu trabalho, quando você tem uma pausa de 1 e 2 minutos, naquele momento você pode pegar aqueles fluxogramas, revisar o conteúdo e manter essa informação dentro do seu coração até a conclusão do processo, que é justamente a prova, tá bom? Vamos seguir nesse rumo e sabemos que a consequência daquele que se doa e acredita num projeto, que doa tudo para que você tenha o melhor material, vai ser o sucesso. Um abraço da professora Roberta.